Bom dia! Hoje é a continuação do tema Deus conosco. O Senhor Deus veio habitar conosco e conhece todas as nossas provações e se compadece de nossas dores. Sim, Ele é o Senhor Jesus, o amigo dos pecadores. A vida dele aqui na terra foi para socorrer a necessidade da humanidade. Alguns se impacientam e culpam a Deus por toda a miséria, injustiça e todo o sofrimento aqui na terra, por não conhecerem a Bíblia. Não sabem que Ele é justo juiz e não pode intervir em tudo. Sabe, com a desobediência, o domínio do primeiro casal, Adão e Eva, eles perderam esse domínio. Esse domínio passou a ser de Satanás. Então, é ele quem trabalha para a humanidade se tornar cada vez mais mergulhada em trevas e sofrimento. E quando Jesus andou aqui na terra, ele disse: aproxima-se o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Isso está em João 14, verso 30, se referindo a Satanás, o diabo. Esse anjo caído, ele apresenta a lei do amor de Deus como uma lei de egoísmo. Veja o que está escrito na página 12 do livro Desejado de Todas as Nações. Satanás apresenta a divina lei do amor como uma lei de egoísmo. Declara que nos é impossível obedecer-lhe aos preceitos. A queda de nossos primeiros pais, com toda a miséria resultante, ele atribui ao Criador, levando os homens a olharem a Deus como autor do pecado, do sofrimento e da morte. Jesus devia patentear esse engano. Como um de nós, cumpria-lhe dar exemplo de obediência. Para isso, tomou sobre si a nossa natureza e passou por nossas provas. Convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, como está escrito em Hebreus 2,17. Se tivéssemos de sofrer qualquer coisa que Cristo não houvesse suportado, Satanás havia de apresentar o poder de Deus como nos sendo insuficiente. Mas Deus, Ele, por ter vindo ao mundo e por sofrer tudo o que estamos sujeitos a sofrer, é algo que comove o nosso coração. Ele não usou o próprio poder dele para vencer as dificuldades. Não. Ele usou o poder do Pai, que está disponível a cada um de nós. Ele usou o poder do Espírito Santo, que ungia a cada manhã. E sabe, esse poder para vencer, nós também podemos ter. Veja esse texto da página 12 do livro que eu estou mencionando, Desejado de Todas as Nações. Portanto, Jesus, como nós, em tudo foi tentado. Está em Hebreus 4,15. Sofreu toda a provação a que estamos sujeitos e não exerceu em seu próprio proveito poder algum que nos não seja abundantemente facultado. Como homem, enfrentou a tentação e venceu-a no poder que lhe foi dado por Deus. Diz ele: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Isso está em Salmo 40, verso 8. Enquanto andava fazendo bem e curando a todos os aflitos do diabo, patenteava aos homens o caráter da lei de Deus e a natureza de seu serviço. Sua vida testifica ser possível obedecermos também à lei de Deus. Existem pessoas afirmando que é impossível obedecer à lei de Deus. Essa é a afirmação de Satanás, mas ela não é verdadeira. Veja esse texto. Satanás declara que era impossível ao homem obedecer aos mandamentos de Deus. E é verdade que por nossa própria força não lhe podemos obedecer. Cristo, porém, veio na forma humana e por sua perfeita obediência provou que a humanidade e a divindade combinados podem obedecer a todos os preceitos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, como está em João 1,12. Este poder não está no instrumento humano, é o poder de Deus. Quando uma alma recebe a Cristo, recebe também o poder de viver a vida de Cristo. Isso está no livro Parábolas de Jesus, página 168. E se ainda tem dúvidas sobre isso, leia o capítulo 24 do livro Parábolas de Jesus. E perceba que nós temos sim condição de obedecer à lei de Deus e é isso que Ele quer de nós. Mas só podemos conseguir se estivermos unidos com Cristo. Veja também esse texto. Diz assim, está na página 31 do livro Patriarcas e Profetas. Muitos que ensinam que a lei de Deus não está em vigor para o homem, insistem que é impossível a este obedecer aos seus preceitos. Mas se isso fosse verdade, por que sofreu Adão a pena da transgressão? O pecado de nossos primeiros pais
acarretou a culpa e a tristeza sobre o mundo. E se não for a bondade e a misericórdia de Deus, teria mergulhado a raça humana em irremediável desespero. Que ninguém se engane, o salário do pecado é a morte, como está escrito em Romanos 6:23. A lei de Deus não pode ser transgredida, hoje com menos impunidade do que quando fora pronunciada a sentença sobre o Pai da humanidade. O Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus humano e divino. Ele nos deu o exemplo da obediência. E Ele nos dá poder para obedecer se assim desejarmos e se o buscarmos de todo o coração. Ele é o grande eu sou, como está em Êxodo 3,14. Ele é o manso e humilde Salvador que nasceu numa estrebaria. Como está escrito em 1 Timóteo 3,16, que se encarnou, veio ao mundo para nos salvar. Sem dúvida alguma, esse é o grande mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Ele é o bom pastor, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida. Tem todo o poder no céu e na terra, como está escrito em João 10:11, em João 6:51 e em João 14:6 e Mateus 28:18. Deus conosco é a certeza da libertação do pecado, a segurança de nosso poder para obedecer à lei do céu, como está no livro Desejado de Todas as Nações, página 13. Porque Ele tomou sobre si a nossa humanidade e demonstrou um caráter totalmente oposto ao de Satanás. O Filho de Deus se humilhou, sendo obediente até a morte, como está escrito em Filipenses 2, verso 8 e em Isaías 53:5. Mas ele diz assim: ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. O tratamento que ele recebeu era o que merecíamos e morreu a morte que tínhamos que morrer. Ele pagou o preço por nós, cumprindo a justiça. A exigência da lei do céu que não pode ser alterada. Na lei de Deus está escrito que o salário do pecado é a morte. Está em Romanos 6:23. Satanás, ele queria criar a eterna separação entre Deus e a humanidade. Porém, em Jesus Cristo, nós ficamos mais próximos de Deus do que se nunca houvesse pecado. Ele tomou nossa natureza humana e ligou novamente a humanidade a Deus. A todos quantos quiserem, crendo nele e vivendo para ele, serão considerados filhos de Deus, serão perdoados e purificados e por fim receberão um reino eterno. A obra do Senhor Jesus Cristo de redenção mostra que o governo de Deus é justo. Veja esse texto que está também no mesmo livro. Por meio da obra redentora de Cristo, o governo de Deus fica justificado. O Onipotente é dado a conhecer como Deus de amor. As acusações de Satanás são refutadas e revelado o seu caráter. A rebelião não se levantará segunda vez. O pecado jamais poderá entrar novamente no universo. Todos estarão por todos os séculos garantidos contra a apostasia, mediante o sacrifício feito pelo amor. Os habitantes da terra e do céu se acham ligados ao seu Criador por laços de dissolúvel união. E nosso mundo, sim, nosso pequenino mundo comparado a todos os demais planetas no universo, ele será exaltado e honrado acima de todos os mundos, porque aqui será a morada do Altíssimo, quando ele exterminar Satanás, os demônios e também as pessoas que preferirem ser rebeldes a Deus, os ímpios. Então, esse planeta passará por uma transformação completa e uma nova terra aparecerá. E aqui os salvos viverão na presença de Deus por toda a eternidade. Nossa terra renovada e a mais bela do que quando foi criada, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Deus te abençoe e que possamos nos preparar para esse dia. Um feliz sábado.